Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Brody. Eu participei há poucos dias atrás aí do podcast do Prisioneiros do Rock, meus amigos aí do Prisioneiros do Rock, o Felipe e o Christian, né? Onde a gente conversou sobre os 40 anos do disco Porcupine do Echo and the Bunnymen. O papo foi muito legal, cara. É lógico que lá pro podcast ele é um pouco editado, porque a gente faz algumas brincadeiras que talvez não possam sair aqui no vídeo, mas hoje, aqui no Minha Vida em Vinil, então você vai ver essa entrevista, esse bate-papo que eu tive com eles na íntegra, né? Quando a gente conta, assim, nossas histórias, experiências, a descoberta do Porcupine, não só do Porcupine, enfim, mas também do Echo and the Bunnymen, né? E muitas outras coisas bem legais que você pode escutar só em áudio lá no Prisioneiros do Rock e agora assistir aqui na íntegra no Minha Vida em Vinil. Quero agradecer ao Felipe e ao Christian pela disponibilidade, né, de ter autorizado aí a gente a compartilhar aqui no nosso canal, porque enfim é um papo que ficou muito legal, cara, e é um assunto que a gente deve e precisa conversar mais, que é sobre o Echo and the Bunnymen, cara, que banda incrível. E cara, acompanhe porque tá muito legal esse papo, tá bom? Então vamos conferir? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock. Aqui é Christian Fetter, estou com meu amigo Felipe Mosri e temos como convidado ultra especial hoje o nosso querido amigo Luiz Fernando Brody. Vamos falar hoje sobre um álbum que está fazendo aniversário, o disco Porcupine, daquele quarteto de Liverpool que não são os Beatles, o quarteto Echo and the Bunnymen. Brody, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, seu carinho, sua participação. Já estávamos conversando em off aqui, falando mil coisas já, mas o que você quer dizer aí sobre Echo and the Bunnymen, como é que essa banda entra na sua vida? Deve ter tudo aí, enfim. Não. Abre o verbo aí sobre Echo and the Bunnymen. Bom, obrigado, pessoal do Prisioneiros, né? Mais uma vez aí, aceitei o convite. Cara, vocês vão me convidar 1000 vezes, eu vou aceitar as 1000 vezes, porque é muito bom vir participar aqui. Falar de música é muito bom, né, cara? E quando o papo é bom e quando o papo flui, assim, a gente... Cara, o papo gostoso, e com a banda que a gente gosta, então melhor ainda, né? Assim, curiosamente, cara, não tenho quase nada do Echo and the Bunnymen. Eu tenho Crocodiles, né? E eu tenho aquele disco de 87 lá. Acho que é só o Echo and the Bunnymen, né? Que é o que tem Lips Like Sugar. Esse disco é massa, né, cara? Começo de tudo. E o 87, acho que é esse aí, o que tem o Lips Like Sugar. Eu conheci a banda em meados de anos 2000, assim, quando eu tinha uma banda chamada Radiophonics, né? Em que a gente tinha um sonho, eu já contei essa história, mas enfim, a gente tinha esse sonho de ser músico famoso, né, cara? E a base toda, assim, da nossa história musical, até hoje os meninos continuam, né? Mas quando a gente era um quarteto também, como o Echo and the Bunnymen, era o Britpop, sempre foi o Britpop, né, cara? Britpop e tudo mais. E a gente tocava Lips Like Sugar, sempre foi uma música que fez parte do nosso repertório, e a partir daquele momento eu tive uma conexão com a banda, né, cara? E aí então eu fui descobrindo um pouco mais, e hoje é uma banda que eu tenho muito carinho, assim, até porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo som dos anos 80, pós-punk, toda essa leva aí, e o Echo and the Bunnymen é muito bom. Se você não conhece, cara, você não sabe o que está perdendo. Felipe Mosri, e aí? Echo and the Bunnymen, Brody, Prisioneiros do Rock. Bom, quem acompanha a gente aqui já deve ter percebido que eu era um adolescente meio esquisito, né, cara? Eu só gostava de umas coisas meio deprê, assim. Esse pós-punk inglês era predominante na minha vida nessa época, segunda metade dos anos 80, assim, quando eu comecei a escutar música mais a sério. E, então, assim, era meio que obrigatório a gente gostar disso tudo, porque tava tudo na mesma onda, assim. Pra gente, nessa época, era como se fosse tudo uma coisa só, né? The Cure, Seals, New Order, Joy Division, Smith, Simple Minds, The Cult, Bauhaus e o Echo. Até U2, né? Até U2 era tudo uma coisa só, então a gente gostava disso tudo com essa postura assim, meio macambuza, meio blasé, né? Que a gente se achava diferentão. Mas esse disco eu fui conhecer um pouco depois. Eu conheci o Echo primeiro com a coletânea de 86, Songs to Learn and Sing. Depois o disco de 87, né? Esse aí que vocês também falaram. E aí depois o Ocean Rain. Eu fui retrocedendo até chegar no primeiro, assim, ao longo do... esse também
Os que eu tenho em vinil são os 3 últimos da fase clássica dos anos 80, né? E depois, quando eles voltam, já é em CD. Então o Porcupine eu fui escutar um pouco mais pra frente, já nos anos 90, assim, e quando esses discos apareceram aqui novamente em CD. Eu acho que esse disco, cara, ele pega um momento muito especial da banda. Eles tinham feito os 2 primeiros discos de uma forma mais crua, ainda numa banda um pouco experiente, estavam fazendo muito show, excursionando muito. E em 80, 81, quando eles lançaram esse disco, em 82 eles fazem só show e não conseguem gravar, não conseguem compor nada novo. Eu ia perguntar sobre esse ato, né, que tem do segundo... Foi por causa do show mesmo, de compromissos? Eles estavam fazendo muito show, mas depois eles não conseguiam compor nada. Eles estavam sem repertório e a banda entra meio que em crise. Aí é aquela coisa, né? A galera começa a pegar muito tempo de estrada, começa a rolar algum estresse, começa a rolar muito álcool, drogas, aquela velha história sempre, né? Pé na jaca! Só que isso estava atrapalhando assim, a harmonia do grupo, eles não sabiam exatamente para onde eles queriam ir e tal. Tanto que a primeira música desse disco, o primeiro single desse disco, sai em maio de 82. 82, Back of Love. Né, que foi, Back of Love. Fizeram essa música porque eles iam participar de um programa do famoso John Peel, né, aquelas Peel Sessions, né, da rádio BBC. Peel Sessions. E eles tinham feito um acordo que eles apresentariam material novo, então tiveram que compor rapidinho The Back of Love, assim, meio que na agonia, assim, na pressa, aquela coisa de prazo final, né? Mas assim, no restante do ano eles não estavam conseguindo entregar o repertório, e quando eles mostram o disco para a WA, para a gravadora recusa. Quando eles voltarem a gravar tudo de novo. Olha só. Então, só na virada de 82 para 83 que eles conseguem finalizar o disco, com um detalhe, né? O disco fica pronto com a adição das cordas de um músico indiano chamado Shankar, que não é um Ravi Shankar, não é outro, né? Nem é da família. Nem é da família, só a coincidência de também ser indiano e ter esse sobrenome. E também ser músico. E um baita cara, né? Um baita cara. Né? E já tinha um currículo bacana nessa época, né? Ele estava há pouco tempo nos Estados Unidos nesse período, mas até hoje está aí. Sim. Ele tem uma dupla para sobrinha, se não me engano, há alguns anos já. Eu fiz umas anotações aqui sobre ele, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Para não te cortar. Esse cara dá o tempero para esse disco, né? Realmente ele é verdade. Ele acrescenta 2 coisas, né? Uma criatividade a mais em todos os arranjos e um toque de orientalismo psicodélico, né? Porque imediatamente essas coisas orientais nos remetem aos anos 60 dentro de uma banda de rock. Você, claro, na mesma hora vai lembrar, George Harrison. É verdade, tem isso. Já pensa no George Harrison, já pensa em George Harrison. Os 2 primeiros segundos do disco você já lembra disso, né? Assim. Sim. Então esse é o grande diferencial do Porcupine, que eu acho que é um disco, até comentei com o Bruno esses dias, que é um disco que o título é perfeito, né? Porque ele é espinhoso. Né? Porcupine é porco espinho, em inglês. Ele é um disco espinhoso, não é um disco tão fácil de você, na primeira audição, já curtir totalmente, mas ele vai crescendo muito no coração de quem tem paciência para uma segunda, uma terceira audição. É verdade. Tu falasse uma coisa interessante, ô Felipe, que aí eu não sabia, mas fez todo sentido, cara. Você falou que o primeiro single, que é então Back of Love, ainda é do ano anterior. Aí já é com o Shankar também. Mas é engraçado uma coisa, nas vezes eu realmente eu comprei aquela caixinha, né, de original albums, né, e fui tentar ouvir assim um por um, né. Eu já tinha o vinil do Crocodiles, né, então já conhecia Pictures on My Wall, já vinha ouvindo alguma coisa, conhecia as músicas que fizeram mais sucesso, mas uma coisa que eu achei interessante no Heaven Up Here, que é o disco anterior, é um vocal muito pomposo, às vezes, do Ian McCulloch, assim, às vezes até muito exagerado para o meu gosto. E Back of Love talvez seja o vocal mais apaixonado, assim, o vocal mais pomposo dele, né? Então, ainda tem um pouco do disco anterior, da forma do Ian McCulloch cantar. Eu acho, pra mim, vocês sabem que eu gosto de cantar, que eu sou metido a cantor, assim, ele tá encontrando ainda a voz dele e tal, a forma mais adequada de cantar e tal. Então, assim, tem uma coisa meio teatral, assim, em Back of Love,
até pelo jeito da música e tal, mas que eu acho que ainda conversando muito com o disco anterior, né? Aqui eu já acho que tem vocais maravilhosos, assim, nesse disco, né? Mas aí o Heaven Up Here me chamou essa atenção de uma coisa mais pomposa que ele foi lapidando ali melhor, talvez. Não sei o que o Brody acha aí. Eu concordo com você. Tem algum áudio estourando meu aí, mas não tem problema, tá, pessoal? Tá. Depois a gente tenta ajustar isso aí. É assim, ó. Eu concordo com o que você disse. A Back of Love ainda tem, assim, aquele... É grudado com Heaven Up in Here, né? Mas o Porcupine, por ser esse disco espinhoso e ser esse disco, assim, caótico, do jeito que foi gravado e tudo, né? Já mostra o estilo que os Bunnymen iam ter daqui para frente, né? Perfeito. Aqui o Ian McCullough, ele se agarra totalmente ao estilo morrisoniano de cantar, porque ele é muito fã do Jim Morrison. O jeito de compor também, você já consegue ver. Tanto que, tipo, se você escutar uma outra música, você já consegue notar, por exemplo, conexões. Por exemplo, no meu caso, que eu escutei o primeiro disco de 87, se você escutar uma outra música, você já vê assim, que tem essa linha que sempre acompanhou até o final dos anos 80, né? Porque depois dos anos 90 eu acho que eles deram uma mudada um pouco no som, assim. E, cara, é muito legal, assim, né? E tem vários singles de sucesso aí, né? Uma energia criativa muito grande, né? E marcou uma época muito legal pra banda, né, cara? Mas, assim, a primeira audição não é um disco fácil. Porque é um disco que ele tem, assim, algumas... ele é como o Felipe disse, né? Ele é espinhoso pelo fato de ele ter, assim, essa coisa meio cacofônica, né? Em alguns momentos. Mistura muita coisa. Você tem, putz, mas o que tá acontecendo aqui? Quando você entende o que tá acontecendo, você fala, putz, que legal, né, cara? Como as faixas são muito longas, né? Existe um tempo para elaborar a faixa, né? Então você tem músicas que você tá lá com quase 2 minutos, acabou um primeiro refrão, e aí entra uma ponte, uma psicodelia, umas cordas, sei lá, umas coisas muito boas, daí volta de novo. Então, assim, eles têm tempo para elaborar, né? As pessoas não estão acostumadas a ouvir músicas que se resolvem em 2 minutos, a música que é só refrão, né, cara? Você pode até cortar se quiser depois, tá? Minha filha tá escutando esses dias Monkey, não sei o quê. Que música é essa? Cara, eu troço chato demais, tô tocando pra caramba. Monkey Dance, não sei o quê. Cara, a música só tem isso, cara. A guria tem até uma voz parecida com a voz da Billie Holiday, assim, uma vozinha meio... tá. Né? É aquela mulher que canta, tipo, parece a Elza Soares cantando. Tu já viu isso aí, cara? Isso mesmo. Isso, cara, tá. Minha filha tá alucinada. A música só tem refrão. Aí em 2 minutos ela termina. Então, pra quem tá acostumado com isso, claro que vale a pena melhorar sempre o ouvido, apurar mais. E esse é um disco pra isso, né, cara? Porque eu acho que a menor faixa vai ter 4 minutos e pouco, né? Então a banda tem esse tempo de elaborar as músicas, isso é muito legal. E acho que a gente tem que falar dessa capa, né, cara? Mas antes disso, eu tinha anotado aqui a ficha corrida desse Shankar, cara. O cara é fantástico, né? Ele montou uma banda com o John McLaughlin lá nos anos 70, chamada Shakti, que é uma banda que fazia uma mistura de som ocidental com oriental. Tocou com o Frank Zappa. Ele é coautor da trilha sonora da Última Tentação de Cristo com o Peter Gabriel lá, né? Aquele filme maravilhoso da década de 80. Tocou com Elton John, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Van Morrison, Charlie Garcia, Steve Vai, Ginger Baker. O cara é um monstrinho, né? E tá até hoje, ele tá com 70 e poucos anos vivo. E eu acho que esse disco aqui tinha que ter a foto dele na capa, cara, junto com os caras lá na Islândia, né? Porque aí eu queria fazer esse link, né? Como é que esses caras foram parar na Islândia? Não sei se o Felipe sabe essa história. Pra fazer essa foto maravilhosa, né, cara? Que vale até a pena comprar em vinil, né? De tão lindo que é. Só pra ter esse vinil. Os caras foram parar na Islândia como, cara? Uma banda que nem fazia sucesso ainda. Como é que foi isso aí? Não, Felipe tá em off. Liga aí. Cara, eu não sei, cara. Eu não conheço a história dessa capa, não. Como é que eles foram parar Reykjavik? Eu vi agora esses dias também. Reykjavik, né? Eles fizeram algumas filmagens lá também. Na época saiu um VHS com 5, 6 músicas, 5, 6 vídeos desse disco. E tem filmagens lá também. Cara, eles têm um apreço por capas muito grande, né? Desde com sempre. Certeza. Os anos 90 caiu um pouquinho, mas os discos dos anos 80, tirando de 87, que é muito simples, né? Que é só os 4 ali na capa mesmo. Mas os primeiros discos são maravilhosos. Eu acho de Heaven Up Here, eu acho a capa da coletânea incríveis. Né? E essa muito bonito.
Agora, da onde que veio essa ideia da capa ser na neve ali? Eu acho que é legal porque combina, inclusive, com o que o Brody escreveu, né? Cinza e profundo, né? Cinza e profundo. Cinza e profundo. Eu acho que essa imagem aqui parece que eles estão à beira de acontecer uma tragédia aqui, né? Então, tem um... avalanche aqui em cima deles e caiu uma tonelada de neve. Tem uma declaração aí do Makula que ele fala que eles não sabem como que eles não caíram ali. Quando eles fizeram isso, porque era perigoso, né, cara? Se você pega e vai ver mesmo, eles estão muito... Cara, pertinho, se dá um passo em falso, já eram os caras, né? Mas assim, a capa ficou maravilhosa, cara. Linda demais. Eu vi que por algum motivo eles estavam com orçamento, assim, a gravadora soltou uma grana pra arte e tal, tava com os cofres abertos lá e deu pra ir até a Islândia, que eu li foi isso, que sobrou dinheiro pra arte da capa, e os caras foram fazer assim, então vamos gastar esse dinheiro, e foram pra lá, mas não sei se é verdade. Mas que não sei se é uma cachoeira, parece ser uma cachoeira, né, cara, congelada. Sim. Esse lugar chama-se Catarata de Gorfolos, lá na Islândia. Olha que nós temos um termo em islandês compreensível, né, porque geralmente na Islândia os nomes são horrorosos, né. Que bom que vocês pegaram esse nome. Né, porque geralmente não dá pra ler nada. Tu viu aí alguma coisa, Felipe? Tem uma foto aqui dela no verão, né? Ah, olha aí. O lugar no verão aqui é completamente diferente, que legal. É um verão que deve durar umas 2 semanas, né? Porque é Islândia, né? Uma quinta-feira de manhã o verão. À noite a temperatura já cai, né, cara? Que beleza. Mas aí um detalhe legal em relação a essa questão da comparação da capa com o som, é que no disco que a gente chama de sombrio, profundo, cinzento, a gente não imaginaria que seria comercial, né? Mas sim, ele é o disco com o single com melhor posição, né, que é The Cutter, que chegou no 8º lugar na parada britânica, e o álbum chegou no 2º lugar na parada britânica. Segundo, a colocação da banda na história. Nem não sabia. Nem o de 87 tiveram essa mesma posição. É verdade, foi o disco que mais teve... o disco de 87, né, que chama Soeca The Bunnymen, vendeu mais ao longo do tempo, mas ele não chegou numa posição alta na parada, igual esse daqui. E o single de Lips Like Sugar não foi melhor posicionado? Não, ele não foi melhor posicionado que esse. Que coisa, cara. Yes. Cara, só mais uma coisinha. Isso aqui é muito The Piper at the Gates of Dawn, né, cara? Isso aqui é muito Pink Floyd. Total aquela capa do Piper, né, cara? Total. Não, mas vocês falaram que essa capa não é tão bonita, cara. Pô, isso é uma foto quase Robert Mapplethorpe, assim. A foto icônico, é muito bonita, né, cara? A foto é muito bonita, icônico, cara. Sim. Pô, mas você compara com as outras, cara? Não. Mas não acho que caia, assim, o nível, não. Eu não acho. Aí não tem a coletânea, né? Procura a capa da coletânea aí pra você ver, cara. Que eles estão caminhando, os 4... É lindo, cara. É quase uma cena do filme de Orson Welles, assim, é belíssima. É muito cinematográfico, né? Na verdade, eu sempre achei de todas a mais fraca, a Crocodiles, porque eu acho muito artificial essa luz aqui. Eu acho que não combina, assim, com a... Do disco de 95, 96, 97. Deixa o Evergreen é horroroso também, a capa do Evergreen, cara. Cadê aqui o Evergreen? Deixa eu ver aqui, cara. É? Evergreen. Nossa, é uma releitura, né? É uma releitura. É, horrível, cara. É horrível. Tudo bem. Aí o do disco seguinte é legalzinho também, mas... eu, assim, pra ser bem sincero, eu parei de ouvir... Acho que depois desse tem mais um, não lembro, mas até aqui acho que era bem legal. Depois eles acabam tendo um declínio, assim, não sei o que acontece. Também tem um pouco, né? Porque eles são... Acontece que surgiu outras bandas, né? E Suede, surgiu Stone Rose, e acaba que esse estilo deles acaba... Tem bem, né, cara? Morre um cara bem jovem, né? Que mais pega, né? Jovem. Quem que morreu? O Les Petson, acho que é, né? Peter de Freitas é baterista. Morreu com... Peter de Freitas. 27, né? Clube dos 27, não é? Clube dos 27. Peter de Freitas. E vamos combinar, né, cara, que uma cozinha dessa aí, tudo que eles fizeram, é uma cozinha muito bem entrosada, né? Pô, nesse disco, então... Principalmente nesse disco do Porcupine, que o que rege, assim,
o disco inteiro, assim, inteiro, é a cozinha, né? Bateria, assim, as sessões rítmicas de bateria e de baixo são espetaculares, né? Sem dúvida. E muito bem gravado, né? Então tá tudo muito próximo, né? Não tem coisa escondida, né? Claro, na cara, assim, né? Tem hora que você não sabe exatamente qual é o instrumento indiano de cordas que está sendo utilizado, né? Tem hora que você não... Pô, isso aqui é eu não sei nem o nome daqueles instrumentos lá. Eu lembro quando o Led Zeppelin gravou aquele... No Quarter, né? Que tinha eu tenho um CD também, tem uma ficha técnica gigantesca, né? De instrumentos que a gente nunca ouviu falar, né? Aquilo ali é um violino. Não, o violino aqui, lá é uma bazuca, sei lá, é outro nome, né? É um nome totalmente diferente, né? Então aqui é legal porque, assim, os instrumentos principais, guitarra, baixo, bateria, embora às vezes tenha duas guitarras, mais um violão, mas tá ali na sua cara, né? Então é muito bacana de ouvir com fone, de ouvir com atenção, né? Um disco para quem gosta de música, né, na verdade, para quem realmente se afunda, como nós, né? Que ouve com, não melhores ou piores que ninguém, mas ouve com mais atenção, né? Então é um exercício, né? E até pelo tamanho das músicas também, né? É um disco, cara, é bom, é o que eu falei, é um disco que no começo não vai agradar, até se você curte qualquer outro tipo de estilo, você vai achar ele esquisito no começo, né? Uhum. Tem como bem assim, bem cinza mesmo, bem profundo, mas depois que você começa a entender um pouco mais da história, do contexto onde ele estava inserido e tudo mais, você percebe que o disco é uma obra-prima, assim, e, poxa, 40 anos, 40 ou 45 vai fazer? 40 anos, sobreviveu bem ao tempo, né? Aliás, está fazendo hoje. Este episódio está ao ar no dia 3 de fevereiro, né? Que é o dia em que o disco foi lançado lá em 84. 4 de fevereiro. É difícil. E aí, quer fazer janeiro tem... Inclusive porque hoje é sábado, cara, então não poderia Porque hoje é sábado. Tinha um programa? Porque hoje é sábado, né? Tinha isso, hein? Porque Raul Gil, sei lá. Quer passar faixa a faixa? Tem mais algumas anotações aí interessantes? O que vocês têm em mãos aí? Eu tenho uma, cara. Eu tenho uma pra falar que eu fiquei mais fã desse disco por um detalhe que acho que ninguém percebeu. Mas quando eles saíram lá das sessões do Peel Sessions em 82, né? Eles chamaram o mesmo cara que tinha coproduzido o álbum de 1980, o Crocodiles, né? Para produzir o Porcupine. E o nome desse cara não é nada mais, nada menos que um Brody. Então ele é um Brody, né? E aí eu fiquei mais fã desse disco por causa disso, que eu acho que esse cara deve ser meu parente meio de longe, assim. Com certeza. É só uma brincadeira assim, graça que eu fiz aqui. Isso aconteceu comigo aqui também, foi fazer o programa do Bob Mould. O Felipe foi chamando, o meu terceiro nome é Mould, né? Ficou o seu primo, o tempo todo sacaneando aqui com um parentesco com Bob Mould, né? E eu falo Mould, né? Porque Mould sou eu, né, cara? O cara é Bob Mould, é do outro jeito de falar. E aí, cara, o disco abre com meio Sgt. Peppers, assim, hein? Essa The Cutter aí com umas cordas meio orientais, meio psicodélicas, meio... Eu conheço gente que pararia nesse momento. Ah, não, psicodelia. Ah, isso aqui é meio prog. Né? E não, né, cara? Uma faixa simples, uma faixa fácil, né? Deliciosa. Acho que deve estar em qualquer coletânea da banda, provavelmente. Né? Um refrão muito bom. Em algum momento no meio, assim, me lembra um pouco U2, me lembra um pouco até Jesus e Mary Chain ali no meio, a linha melódica, não o jeito de cantar, nem o jeito de tocar, mas ela tem uma levada meio Jesus, vocês não acham, não? O que você acha de The Cutter? The Cutter é uma música fantástica. Eu acho ela muito legal, tem um clima meio nostálgico, assim, né? Você ouve, tem uma coisa meio nostálgica, assim, né? E tem uma curiosidade aí, né, cara, que tem a introdução, é uma chupada aí daquela música Matthew and Son, do Cat Stevens, né? Sabiam disso, não? Não sabia, cara. Olha aí. Propositalmente, assim, assumidamente. Assumidamente, escancaradamente. Mas é um sample, eu não lembro dessa música, é um sample ou é... Não. Não tinha nem como ser sample, né, cara? Mas nem tinha, naquela época não. Essa é a melodia do refrão de Matthew and Son. Que legal, cara. O Cat Stevens eu tenho só o Tea for the Tillerman e o disco lá que tem a música que disseram que o Coldplay também fez uma... Eu não tenho muita coisa do Cat Stevens, não conheci essa música não, vou ouvir depois. Matthew and Son, você tá anotado aqui, cara. Matthew and Son, isso aí. Legal. Mas isso é assumido. Assumidaço. Assumido. Quando eles foram regravar algumas coisas, né, que a gravadora mandou que eles deixarem o disco mais comercial,
Aí eles deram essa ideia pro Shankar, né? Não, chupa isso aqui, ó, pega isso aqui e faz uma introdução. A gente gosta muito dessa melodia aqui. Aí ele fez o... Tá, muito legal, muito legal. Então, conduz a música, né? E eu acho que tem essa quebrada no meio que realmente dá pra lembrar de Jesus Mary Chain, né? Essa linha melódica que faz no final, né? Que ele dá uma caída assim, fica lentinho, né? Me lembrou demais. Você acha que é a melhor do disco pra vocês, não? The Cutter é a melhor, não? Não. Resposta enfática. De jeito nenhum. Mas foi single, né? Foi o single ou não? Foi o segundo single ou não? Foi o segundo. Single de maior sucesso da história da banda. Da história, cara. The Cutter. Por que pareça. E só teve esses singles, né, cara? Engraçado, né? A distância de quase um ano, né? Eu vi agora aqui as datas. Quase um ano do single. Um em maio, outro em janeiro do ano seguinte, né? Tá certo. Essas Pill Sessions não saíram, não? Saíram. Ah, tá. Tem que procurar. É muito legal. Chama The Crystal Days, 79 98, sei lá, 79 88. É uma caixa que tem tudo que eles fizeram. Cara, essas Pill Sessions são nesse período sempre... aí que eu agora não lembro se é 79 88 ou 79 98. Mas chama The Crystal Days, tá? São sempre maravilhosas essas Pill Sessions, né, cara? Que ideia fantástica esse cara teve. Durante quantos anos ele fez isso, né, cara? Uns 40 anos. O cara John gravou Peel. assim, sei lá, John Peel, que até, sei lá, Cannibal Corpse, sei lá, tem Pill Sessions. Que massa, né? Pô, tudo, cara. Todo mundo foi lá, o cara não tinha o menor problema, né, assim, com quem era, se é punk, pós-punk, se é rock, se é heavy metal. Tem Pill Sessions pra todo lado, né? Mas tem aquele outro cara que acho que segue essa mesma linha, eu tô tentando lembrar o nome dele, ele lançou vários DVDs também, que tem o... Você vai no programa dele lá no Londres também, é meio nessa linha aí. Como é que é o nome dele, cara? Não é o... Ele é muito famoso, cara. Ele toca piano junto com os caras, daí ele toca assim... Claro, cara. É o... Putz, tá na ponta da língua, a gente não lembra. Mas daí, tipo assim, no mesmo programa tá lá, sei lá, tipo... Guns N' Roses, daí no outro lado tá um... Ele tem uma banda, né? Exato. Banda, muito legal. Cara. São vários palcos, né? São vários palcos. Isso, ele fica no meio. Cara, é isso aí. Cara, bicho. Daqui a pouco eu lembro. Eu tenho... Mas enfim, voltando aí ao nosso assunto, que é o Echo the Bunnymen, até na nossa gravação aqui, claro, que a gente cortou, que a gente vai passar aqui, esse momento aqui agora vai passar no Minha Vida em Vinil, está passando Minha Vida em Vinil, lá no Prisioneiros do Rock não vai passar, é claro, porque nem tem como. Mas até as gravações são caóticas aqui no Minha Vida em Vinil, cara. Pra você ver o quantinho que esse álbum impactou nossas vidas. Essas últimas semanas, assim, imerso nesse disco, nossa, tem isso. É verdade. Fala, meu irmão. A gente conta pro Christian ou deixa ele assistir depois no YouTube, cara? Ele tem 10 segundos. Ele desligou a câmera, mas não desligou o áudio. Não desligou o áudio. Eu acho que eu saquei. Eu devo ter feito o contrário, né? Deixado a câmera e ter tirado o áudio. Não, tá tudo bem, bem. Fica tranquilo. Vazou demais aí, não. Deu pra ver? Desligou a câmera, ficou você no escuro falando baixinho. Eu levo aquele saco de arroz, né? Eu levo o macarrão e o molho, pode deixar. R$150, sim, tá ali no lugar, pode pegar. Meu cartão, a senha, não, pode anotar. Mas, cara, onde é que a gente estava? Desculpe aí, vamos lá, vamos nessa. Primeira música falamos só, agora a gente vai entrar na segunda, que é Back of Love, né? Perfeito, Back of Love, que era o primeiro single, né? Primeiro single lançado em 82, né? Eu ainda acho que essa música é uma música, se você ouvir ela assim, ela tem uma atmosfera bem atual, assim, com que o pessoal de hoje em dia, algumas bandas que estão fazendo esse revival conseguem ter, né? E eu sempre assim, cara, depois que eu comecei a ouvir mais esse disco agora, eu achei que ela tem uma vibe meio I Will Follow do U2, assim, tem uma levada que me lembra isso. Não sei quanto a vocês, mas ela até aquele comecinho, aquela guitarrinha e tudo assim. Aliás, era muito comum nessas bandas todas aí de toda essa época serem meio que uma parecida com a outra, né? Então não poderia ser diferente com o Echo the Bunnymen também. Felipe?
Eu acho que aqui a gente começa a ter uma amostra da coisa épica que também percorre muito esse disco. Né? Tanto, apesar de você ter comentado que você acha que aqui o Ian tá cantando de uma forma menos exagerada, menos melodramática, eu continuo achando que ele é muito melodramático. Ele só vai deixar de ter um vocal tão exagerado assim a partir do disco de 87. Não, mas eu concordo contigo, eu concordo. Aqui a gente tem uma amostra dessa coisa meio épica de música crescendo também, né? Essa coisa meio galopante assim, que eles conseguem colocar. Isso. Frenética, né? Eu gosto muito desse staccato da guitarra que tem no meio, né? Que aparece ali, muito legal. Cara, eu gostei dessa sua comparação com a You Follow. Tem o mesmo clima, a mesma atmosfera assim, também, né? Dessa coisa acelerada. Cara, eu acho também... Aliás, eu já vou adiantar, eu acho que o lado A é impecável. Todas as faixas são excelentes. E aqui continua mantendo no nível altíssimo, cara. Eu gosto altíssimo. Muito e eu acho legal que é um disco que a gente tá chamando aqui de sombrio, de complicado, mas ele tem um clima muito pra cima, cara. Na maior parte do tempo as músicas são animadas, assim. Essa é uma delas. Tá, eu vou discordar, assim, do lado A por uma faixa que não me empolga, mas eu chego lá, a gente não tá nela ainda não. Back of Love é, assim, muito legal, bateria muito boa, contrabaixo muito bom, muito bem tramado, né? E os timbres da guitarra são muito legais, né, cara? O cara consegue realmente tirar uns sons, assim, e isso que o Brody falou, né? Eu acho que alguns guitarristas que são muito peculiares, né? Como o The Edge e aqui também o Will Sergeant, né? Guitarristas que foram atrás, assim, da coisa do timbre, né? De um timbre um pouco diferente, da combinação, né? Às vezes uma guitarra mais limpa, com uma guitarra um pouco mais suja e tudo ali meio misturado. Às vezes aparece uma guitarra acústica no meio. Aqui não necessariamente aqui. Mas o Will Sergeant é um cara muito inteligente, né? Assim, a banda, eu acho que aqui... E acho que o vocal aqui é bem dramático também. Eu acho que é o vocal mais parecido com as coisas que eu escutei do Heaven Up Here, né? Do disco anterior. Bem dramático, mas não tão exagerado. Eu acho que no Heaven Up Here tem momentos que pelo que eu peguei, pelo que eu escutei, ele tá um tom acima do que eu acho, assim, muito legal. Eu acho que às vezes ele vai um pouco além ali, você fica um pouco assim... precisava disso tudo não, Ian. Tava bom ali naquele patamar. Mas é totalmente subjetivo, né? Totalmente subjetivo. Mas essa é uma ótima música ainda. Eu vou discordar porque eu acho que tem uma música no lado A que não me pega. Mas não é essa. Aqui, por enquanto, tá tudo bem. E aí, pra mim, vem uma das melhores músicas do disco. A terceira, My White Devil. Muito bem trabalhada. Instrumentos exóticos. Vocais muito bons. Tem aquele meio com umas percussões. Sei lá o que é aquilo. Isso é uma marimba. Se é um xilofone, se é uma guitarra... Pode ser uma celesta. Pode ser uma celesta, perfeito. Eu fiquei com um xilofone na cabeça, aquele xilofone de madeira. Pode ser, eu fiquei na dúvida. Eu não consegui achar. Eu não consegui identificar também. E não tem na ficha técnica, né? Não tem na ficha técnica. Não tem, cara. Nem demais, cara. Musicão. Pra mim, talvez a segunda melhor música do disco, a terceira. Tá ali no top 3 fácil, My White Devil. Tem a assinatura da banda aí, né? Meio que a assinatura da banda, assim, né? É verdade. Em alguns momentos, assim, não sei vocês, cara, mas eu tenho também a minha colinha aqui do lado, aqui, ó. Em alguns momentos, assim, em determinados momentos da música, ela me lembra um pouco de Lips Like Sugars. Não sei vocês, né? Tenta comparar, assim, tipo, ouvindo agora. Pode ser, né, cara? Baixo, talvez, não sei, enfim. Eles estavam preparando já, né? Lips Like Sugar estava no ar ali, né? Me parece. Eles vão pegar dali a pouco Lips Like Sugar no ar, né? Eu já tava... Ela aparece, assim, em outras faixas, assim, né? Ecos, assim, né? Sombras do que viria a ser sombras, Lips Like Sugar. Perfeito, eu concordo plenamente. Não sei o Felipe. Eu não tinha pensado nisso, não. Eu vou escutar as duas para tirar comparar. Essa dúvida aí. Para comparar. Me chama muita atenção, como a gente falou, né? Esse xilofone, essa celeste aí, que é uma coisa muito inusitada, né? Essa colagem de som aí não convencional é uma coisa que surpreende, que dá o tom dessa música. Ela tem esse tom dramático também. E eu acho que ela me remete um pouco a um Bowie pós-Berlim, antes do Let's Dance, que é o Scary Monsters. Boa, isso aí. Bem lembrado. Bem lembrado. Só aqui no Prisioneiros e no Minha Vida em Vinil você pega essas comparações, cara. Em nenhum outro lugar. Bem lembrado. E olha, falando... Mesmo, cara, você falou isso agora,
sabe que você tem razão, né? E será que, porque, claro, o Bowie se inspirou em algumas bandas, né? Pra ir gravar lá, principalmente a cena berlinesca. Será que em algum momento ele chegou a ouvir o disco e quem sabe também pensou, poxa... E aí? Não sei. Talvez mais pra cá, né? É porque a fase Berlim do Bowie é um pouquinho anterior, né? Ou então vice-versa, né? É meio junto, parece, né? O vice-versa é 100% concordo. Eu acho que o Bowie pode ter escutado Deck the Bunny meio pra alguma coisa pra frente, que assim, as vozes são meio parecidas mesmo, né? Tem uma coisa aí, né? Do melodrama, exatamente. Que eu acho. Não é um melodrama pejorativo, né? Mas esse tom épico que você coloca no que não é. Por isso que eu tô chamando de melodrama. Perfeito. Né? Perfeito. Porque não precisaria ser épico. Né? Perfeito. Como acontece na próxima faixa demais. Apesar de ser uma música pop. Chegamos na faixa que talvez não tenha me empolgado tanto, que é Clay. Não, cara, desculpa, cara. Pô, que é isso, cara? Esse pós-punk dramático aí, como que não? Tá louco? Pois é. Refrão interessante, cordas muito legais. Eu não sei se a velocidade dela, com a qual eu não concordo, acho que ela podia ser um pouquinho mais lenta. Se é o tom da voz, alguns momentos do Ian, que ele, não sei se ele tá mamado, se ele ficou grave demais pra ele. Tô sendo chato, assim, chato. A única faixa do disco que eu não terminei, assim, yes, que sensacional! Essa realmente, é uma música boa, interessante, mas não é... Ela perde demais para as outras aqui, na minha opinião. Olha Quem só, sou eu? Vou ter que ouvir de novo. Eu estou errado, eu sei disso. Eu estou errado. Eu tenho que ouvir de novo, eu não ouvi direito essa música. Cara, ela não me pegou. A gente fala que você tá errado pelas costas, cara. Na frente a gente fala que tá tudo bem. Velho. É sempre assim. Aquele grupo do qual você não participa, né? Não, eu acho surpreendente porque ela tem um formato muito pop canção, na minha opinião. Então, ela é muito grudenta, muito agradável de primeira, assim, ao contrário de outras coisas que são mais esquisitoides nesse disco. Eu gosto muito dessa coisa meio Sinatra cantando folk, assim, que seria uma coisa, né? A música não pede, ele joga isso pra cima, né? Que é o que ele faz aqui. Então fica mesmo muito, muito grave em alguns momentos, sabe? Como se fosse um cantor dos anos 40 cantando uma música moderna. É tipo o Nelson Rodrigues cantando Ainda é Cedo, né? Como se fosse o Nelson Gonçalves cantando Ainda é Cedo, né? Ainda é Cedo, O Bobby Lee me ensinou, né? Quase tudo. Também esse disco, Brody, um dos últimos que o Nelson gravou, né? Chama Ainda é Cedo. Que ele canta como uma onda, né? Não adianta fugir, nem mentir. Pra si mesmo, aquele pra si mesmo. É muito bom. Produção do Robertinho do Recife, sabe, né? Temos que falar um dia desse disco. Esse disco é maravilhoso. Aí eu posso fazer minhas imitações ruins de Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, cara. É bom que eu erro isso desde os anos 80, então tá bom. Mas assim, tô exagerando, cara, não chega a esse ponto, mas um pouquinho por aí, né? Ele tá sendo melodramático, como a gente tá falando aqui, tá sendo um pouquinho exagerado, mas eu acho que funciona demais, cara. É uma música deliciosa. Sim. Eu acho que ela tá numa posição aqui dentro do lado A que ajuda demais, porque My White Devil tem um clima e Porcupine tem outro completamente diferente, então ela é um respiro aqui mais alegre. Tudo bem, cara. Cada dia me decepciona mais. Querido. Eu sei que eu tô errado. Eu estou errado. Não é possível. Eu vou escutar de novo. A gente faz daqui a 10 anos, se fizer um programa de 50 anos, talvez eu reveja a minha posição. Brody, sua opinião sobre Clay? E o que é Clay, hein, cara? É nome próprio? O que é? Tem uma tradução? Eu acho que é cerâmica, se não me engano. Tá. Faz sentido. Faz sentido. Tá, eu acho que vocês já falaram tudo sobre ela, é bem isso aí mesmo, cara. Eu gosto dela. Eu gosto desse clima aí, cara. Porque, cara, eu não tenho muito o que falar. Não tenho muito o que falar, cara. Eu curto demais essa onda aí. O placar marcou 2-1. 2-1. Tá certo. E a faixa título, Brody? A faixa título, Porcupine, posso, não sei, me corrijam. É uma música linda e complexa ao mesmo tempo, né? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, cara, no refrão é aquele uau, uau,
tem assim, que é muito legal, sabe? Aquele synthzinho. Eu gosto dela. É uma música bem poderosa. Poderosa, essa é a palavra. Legal. Eu acho bacana assim, ela começa com os climas... Várias faixas tem isso, né? Um clima meio estranho, meio exótico, né? Me lembrou umas coisinhas do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me do The Cure. Aquelas faixas exóticas lá do The Cure, do Kiss Me, né? O vocal eu achei equilibrado, ele tem de novo o drama, né? Mas tá bem mais equilibrado. Acho a música muito interessante, fecha bem demais o lado A, né? Não é das melhores, assim, né? Não vai estar lá no meu top 3, mas ela é muito melhor que Clay, na minha opinião, e ela casa bem com as outras faixas do lado A. Te lembra The Cure de alguma forma, Felipe? Kiss Me, Kiss Me? Aquelas faixas esquisitas do Kiss Me, Kiss Me? Ou não? Não, The Cure que escutou. Né? Com certeza, eu ia falar isso. Sim. Não falei no sentido de inspiração, mas de uma lembrar a outra, só isso. Até porque em 83 o The Cure estava mergulhado na depressão, só não tinha essa coisa total ainda. Cara, eu acho a faixa mais bonita, a complexidade dela transforma ela na faixa mais bonita. Ela começa muito sinistra, meio melancólica, meio deprê, depois muda completamente ali com 2-3 minutos, vira outra coisa. Ela dá um up assim, né? Ela é a mais psicodélica, né? Apesar das cordas orientais ficarem mais evidentes em outras, mas aqui o clima é mais psicodélico, anos 60 colocado aqui. Tem um dedilhado do Will Sargent, meio flamenco, assim, também é muito legal na metade da música, do meio pro final, que também entra nesse clima. Cara, é muito anos 60. Total. Uma galera ali que teria muito orgulho de escutar os Bunnymen fazendo isso em 83, assim, quase 20 anos, 15 anos depois, né? O que eles fizeram ali no Verão do Amor. Eu adoro essa faixa, cara. Eu acho que ela... Linda. Dá um tom, assim, pra esse disco, uma grandiosidade muito legal, cara. Muito eu acho que é melhor... Coisa que ninguém fecha o lado A, assim, de uma maneira bem... Isso, ninguém fazia isso. Não. Nem as bandas fecha bem faziam isso em 83. Não. Eu ia ficar se repetindo também. Dá uma impressão às vezes, assim, que os caras já tinham ali a estrofe, o refrão, estrofe e refrão, né? A impressão, é brincadeira, mas assim, ó. E agora no meio, o que nós vamos fazer? Eu tive uma ideia. Vou meter umas cordas, vou pegar uma celesta, um xilofone, né? Uns metais. É muito legal, assim, como a música é trabalhada, assim, né, cara? Ela tem uma sequência lógica, começo, meio, fim, não é aquela coisa que tem que acabar rápido, né? Eu acho muito legal, você fica imaginando os caras no estúdio. Bom, e agora? Chama lá o Shankar. O Shankar vai ter uma ideia boa pra nós aí, vai meter umas cordas orientais e não é uma coisa forçada, né? Não é... Eu lembro de um filme o filme Letra e Música, vocês viram esse filme, né? Que tem. Demais. A guria tem que fazer uma música oriental, porque ela tem que dançar, né? A cantorazinha de começo de carreira, né? Não, eu tenho que dançar, e tem que ser uma coisa oriental. E aquela coisa forçada, né, cara? O clipe foi... Claro. The Way Back of Love, né? Way Back into Love, né? Acho que é isso, né? Into Love, isso aí. E a guria não, mas aí tem que ter um climinha, eu tenho que falar uma palavra oriental. Aqui não, né, cara? Os caras estão completamente imersos nessa coisa Oriente-Ocidente. E eu li, assim, que esse Shankar, essa banda que ele montou com o John McLaughlin, é uma das primeiras experiências, assim, na história de mistura de música oriental com música ocidental ali, fora do âmbito... fora de um âmbito clássico, né? No âmbito jazzístico, né? Então, o cara perfeito para introduzir esses climinhas aí na música pop era esse cara, né? No rock, né? Pós-punk e tal. Então, isso é muito bacana. Eu acho que, assim, em alguns momentos certamente, assim, um Wayne Hussey estava escutando isso, né? E quando sai lá o The Mission, ele também, às vezes, pega um pouquinho dessa coisa orientalista, né? Orientaloide, não sei como é que a gente vai chamar, para não ficar pejorativo, né, cara? Mas como o gótico, às vezes o punk, o pós-punk principalmente, né? Se aproveitaram um pouco dessa... Tal como os psicodélicos lá nos anos 60 fizeram, aqui 15 anos depois também, esses sons continuam nos encantando, né? Continuam encantando esses músicos profissionais, né? Então, acho que isso é uma coisa para ser falada também aqui. Demais. Né? E aí, é um disco, é um 12 polegadas, tem lado A e tem lado B, né? Aqui depois não tem mais isso, né? Mas quando... Tem gente, você sabe, né? Que para um pouquinho, quando acaba a música última do lado A, espera um pouquinho,
e depois segue ouvindo o CD, né, Felipe? Tem que fazer. É o jeito certo, cara. Você tem que aqui a gente respira um pouquinho, ouve aquele barulhinho no ouvido e vira o lado, né? E entra o lado B com violões, né, cara? Head and roll, sons exóticos, o violão acompanha a voz o tempo todo, lindas vozes, lindas cordas. Essa música é das melhores do disco, na minha opinião. O que vocês acham? Eu gosto muito também. Eu acho que as 3 músicas agora na sequência, que é Head, Wheels, Roll, não sei se é Hypness, Hypness, né? E a Higher Hell, cara, são as 3 assim que são legais, mas elas não se saem talvez tão bem assim no disco inteiro, né? Mas elas são músicas assim únicas, elas são músicas envolventes, né? E também vai ajudar aí a quebrar aquele... Cara, qualquer coisa que se você achar monótona, você ouça essas músicas aí, elas vão ter vai dar um up, assim, né, cara? E esse álbum aí poderia ser monótono, chega nesses 3 momentos aí, ela já fala, não, pera aí, tem um negócio diferentinho aqui no meio. Então, essas 3 aí, pra mim, ela tem essa sequência, assim, de ser um pouquinho destoada, mas muito legais também, as 3, né? Felipe, quer falar das 3 logo, ou... Eu concordo, cara. Eu acho que essas 3 aqui realmente elas têm esse mesmo clima, assim. Elas não te surpreendem tanto como as músicas do lado A, mas elas não deixam o clima cair, não. O disco não cai de qualidade, continua sendo um lado B muito bom, mas elas não me surpreendem mais. É exatamente isso, assim. Mas eu gosto muito dessa coisa meio folk psicodélico aqui nessa puxada de violão do começo de Head to Roll. Essa pra mim é a que tem um clima mais U2, né, que fazendo essas comparações inevitáveis aqui, ela lembra mesmo um pouquinho dessa mesma época. Já a Hypness eu gosto dessa coisa funkeada, assim, grooveada que ela tem, né? Mais groovezinho. Diferente. Também não é uma faixa maravilhosa, mas eles vão para um outro lado. Eu acho legal que esse começo aqui, ele afasta um pouco o disco do que existia no lado A, que é uma sensação meio angustiante, cara, que o lado A me passa, assim, num bom sentido, né? Sim. Por incrível que pareça. Mas uma coisa meio opressora, meio angustiante que tem nessas faixas, assim, né? De ser uma coisa muito complexa, muito complicada, assim, de sonoridades meio cacofônicas, como o Brody falou. E aqui o lado B dá esse respiro maior, né? Então você tem uma música puxada no violão, depois você tem uma coisa mais grooveada, mais funkeada, assim, que te leva pro outro lado. E aí chega em Higher Hell, que pra mim ela é uma música apenas correta, é a mais fraca do disco. Olha só, cara, polêmica, momento polêmica. Eu acho que a adrenalina baixa demais aqui, o disco dá uma esfriada. Acho que é o ponto mais baixo mesmo do disco aí. Apesar de ela ter ela ter um lance legal quando você fala Higher Hell, né? Não sei se vocês perceberam isso de ouvir no fone de ouvido, mas quando ela está cantando no final lá, aquelas vocais que tem 2 vocais, de um lado de um headphones é uma voz, do outro lado do headphone é outra. Você consegue, ele separa, se estão aquilo na tua cabeça, o cara fica uma loucura, velho, no fone de ouvido. Eu achei muito legal isso daí. E assim, vem bem de encontro o que é o disco inteiro, né? Essa loucura. Cara, eu vou só discordar um pouquinho no seguinte sentido. Primeiro que, se você porventura está nos acompanhando e conheceu o Felipe hoje, quando ele fala opressão e angústia, ele está elogiando. Isso são termos elogiosos. Sabe? O disco é opressivo. Sim, isso não é ótimo, ele gosta, é angustiante. Claro, isso é muito bom, né? A música ser muito alegre é um negócio que afronta o Felipe em geral, assim, né? Tirando o Ramones. E se tiver, subiu então? Pô, mas a gente puxou pela memória, é legal hoje lá na conversa paralela, lá, músicas com assovio, né? Mas voltando aqui, Hypness, eu falei já de Head to Roll, Hypness me lembra muito aqueles rocks nacionais da década de 80, cara, levada quase Biquíni Cavadão, assim, né, meio... Todo mundo escutou isso. Né, cara, todo mundo. Olha, tem uns 5% ali pra mim de Bichos Escrotos, cara, aquela guitarrinha, não sei nem se não é a mesma nota, acho que é um Ré menor, não sei, pela cabeça que me lembrou, assim, ó, tem 5% de Bichos Escrotos. Mas é muito legal, assim, de novo, essa história da banda não ter pressa, né, de fazer a música, né? Então, eu tava escutando isso em Hypness e tive esse momento, assim, ouvindo hoje de novo, né, pra super se preparar para essa nossa apresentação de hoje. Você tá ali com 2 minutos e pouco, já aconteceu um monte de coisa
E a música às vezes nem chegou na metade, isso é muito legal. Né? Ainda tem um monte de coisa para acontecer e eu não sei vocês, quando isso acontece, você fica assim, para onde esses caras, a música podia ter terminado, né? Seguindo aquela estética dos Residents, né? Aquelas músicas de 1 minuto, né? Cara, podia acabar, já tava tudo bem. Não, os caras têm mais 2 minutos e meio pela frente, o que eles vão fazer, né? Nos dias de hoje você pensaria, vai entrar um rap, né? Não, os caras fazem aquele miolo e tal, aquela coisa instrumental bacana, né? E isso é muito legal em Higher Hell, na verdade, para fazer a ponte. Eu gostei muito de Higher Hell porque ela tem um clima, de novo, meio The Mission e tal. E eu gostei das guitarras no meio ali, meio desconstruídas, assim, me lembrou um pouco Gang of Four, na verdade. Aquela coisa meio uma guitarra que parece que não vai estar estragada. E aí na hora me liguei lá com o Gang of Four e acabei achando uma música muito bacana, assim, muito legal. Assim, eu gostei desse... É como o Brody falou, esse momento aqui do disco... Ele é um momento totalmente diferente, né? Ele abre outras possibilidades, aí isso faz com que o disco não se torne nunca, né, cara, um disco monótono, né? E você tá ouvindo no CD, então, parece que saiu um sol aqui no gelo e deu uma derretidinha, assim, né? Saiu uma nesga, é a quinta de manhã que o Felipe falou, né? O momento do verão ali, vai esquentar por algumas horas no inverno islandês, né? Eu gosto muito de todas elas, cara. Como eu falei, eu tenho um problema só com a música do lado A, aqui no lado B tá tudo bem. Né? E aí nós temos, pra mim, e aí vocês, não sei o que vocês vão achar, cara, mas a melhor música do disco, cara, que é essa Gods aí, como é que é o nome dela toda? Gods Will Be Gods. Cara, pra mim, a melhor a mais bem trabalhada e a melhor, cara, nessa última ouvida aqui. Eu curto ela, cara, e o que eu gosto dela é quando ela começa, ela tem, eu não sei se é um sintetizador, o que era no começo, que parece um toque de telefone. Você percebeu isso que no comecinho parece trim, trim, trim. Isso vai acompanhando a música o tempo inteiro, mas o que eu mais amo nessa música, o que eu mais curti mesmo, cara, é o baixo da música. Ela fica martelando o tempo inteiro uma nota só, tum, 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 uma nota inteira, cara, como se esse negócio fica meio, bem como eu falei no começo, um negócio meio cacofônico, né, no meio de toda essa caoticidade que é essa música, assim, tal, é espetacular, cara. Espetacular, sacada genial dos caras. Mas cara, aquele comecinho com aquele trim, que presta o telefone, na hora eu falei, nossa, cara, cadê amanhã? Eu já vou ali entender. Cara, eu qualifiquei ela como um pós-punk prog, cara. Ela é um, sei lá, se existe mais uma música que seja assim, cara. E ela dá uma implodida no meio, assim, meio Mark Moon do Television, né? Ela destrói, desconstrói, depois ela volta com tudo. Sim. Termina de repente. Pra mim, essa, hoje, né? Se tivesse que botar na melhor música do disco, é essa Gods, cara. Sensacional. Olha só, cara, eu achei que você ia preferir Porcupine. Mas eu tinha certeza que seria as duas que você... E uma das duas você ia colocar como a sua preferida. O cara me conhece. Gods Will Be Gods é uma coisa épica mesmo, é uma legal coisa de prog. Eu tive certeza também que o Brody ia se amarrar nesse baixo, porque ele tá te martelando ali, é completamente inusitado nessa linha de baixo, alucinada. A repetição que fica ali. Eu gosto muito das mudanças de andamento, como ela vai crescendo. Né? Aqui você tem de novo aquela coisa opressora linda, maravilhosa que esse disco te transmite o tempo inteiro. Eu adoro esse final, cara, abrupto também, que dá um susto assim, né? Transmite muita essa angústia, assim, de repente você a música acaba. Isso. Ela é praticamente uma síntese do álbum inteiro, cara, porque você tem um pouquinho de todos os climas aqui, né? Nessas mudanças de andamento, nessas loucuras instrumentais. Cara, eu acho essa Porcupine, assim, as músicas mais bem trabalhadas, mais surpreendentes, mais lindas que esse disco coloca aqui. Eu acho que as duas primeiras são singles pop maravilhosos, mas essas duas são as que você realmente tem que ouvir e entender o que esse disco está querendo te passar. Perfeito. É surpreendente e é difícil você gostar de cara, assim, né? Não é uma música tão simpática, mas ela é maravilhosa. Simpática. Boa. E aí, cara, o disco termina, né, com Blue Skies, cara. Som de água, palminhas. Eu acho que aí tem umas marimbas aí, um sonzinho de aqueles xilofones de madeira, né? Parece, não sei, posso estar enganado. Acho que faz um contraponto perfeito à complexidade, né, das faixas anteriores, como o Felipe destacou bem. E acho que conduz assim para um final, apesar de ter uns sintetizadores aí meio Kraftwerkianos, né? Kraftwerk, né?
conduz a gente de uma forma muito tranquila, né, cara? Parece que a gente está no barco do Ocean Rain, né? A gente está sendo conduzido assim para um final do disco muito sereno, né, cara? Que acaba em fade out, uma coisa que geralmente muitos não gostam, mas acho que aqui é perfeito, assim, cara. Os caras só mostramos quem nós somos, mostramos o que a gente é capaz. Agora vamos voltar para casa numa boa, assim, né, cara? Numa e boa, acho que Blue Skies assim como The Cutter é perfeita para começar o disco, Blue Skies é perfeita para terminar, né, cara? É o que eu tenho para dizer, assim, é faixa muito bonita, muito bacana. Bonita. E termina o disco de uma forma belíssima, assim, para mim. Os vocais bem fortes do Will McCullough, né, cara? Bem imponentes, assim. É uma música hipnótica, né? Uma música hipnótica, assim, tem um certo groove, um certo charme, né? Eu coloquei aqui uma ciranda psicodélica. Acho que é a melhor forma que melhor define essa música, uma ciranda psicodélica. É muito legal. Excelente. Vocês definiram muito bem, cara. É exatamente isso. Ela tá realmente mostrando o caminho para Ocean Rain, né, que é o próximo disco. Gostei dessa comparação aí, né? Você tá navegando aqui em águas tranquilas pro próximo álbum. Ela é um synth pop, não tem como, né? Ela tem todo o clima do synth pop aqui, no astral dela, na construção. Os instrumentos estão sendo usados, ela parece uma música da época ali que se fazia como um synth pop. É muito mais leve do que o restante do disco, né? É um fechamento assim para você terminar sorrindo depois de tudo que você passou de gelado ali, de psicodélico. Parece, né? Acender uma fogueira ali no meio, né? É surpreendente, é uma coisa que o Echo raramente faz e escolheu muito bem essa música aqui para fechar. Esse descasso, cara, que tirando aí o Christian que não acha Clay muito boa e eu e o Brody colocamos a Higher Hell um pouquinho abaixo, cara, ainda assim não chegamos a usar a palavra faixa ruim, faixa fraca, né? Jamais. Mas eu mantenho o que eu falei no começo, esse disco é espinhoso, eu acho que raramente você vai pegar alguém que vai... A não sei que alguém que já esteja muito habituado com esse tipo de som, né? Seja muito fã desse estilo. Mas aqui, ó, eu... Vai ser surpreendido aqui, vai escutar da primeira vez e já vai concluir... Não, desculpa, cara, eu me estendi. Não, sabe o que é? É que o disco, ele é tão... deixa a gente ansioso, daí eu fico frenético igual o disco, entendeu? Daí me bate uma crise de ansiedade, às vezes eu acabo atrapalhando, peço perdão por isso. Mas assim, ó, eu não sei, né, não sei onde vocês escutaram, mas se vocês pegarem pelo streaming, né, tem duas músicas que não fizeram parte do disco, e eu até anotei aqui pra gente discorrer, não sei se vocês também vão falar delas ou não, né, que daí lá no streaming, lá no Spotify, ela não termina no In Bluer Skies, ela termina com Fuel, né, que é uma música que foi o lado B do single The Back of Love, né? Daí tem mais umas faixas Alternate Mix, que eu não curto muito, assim, o Felipe acho que também não curte muito essas coisas assim, né? E no disco, na pastinha lá, termina com Never Stop Discotheque, também é a música que ficou de fora do disco, né? Essa música então ficou de fora do disco. O Never Stop foi gravada bem depois, assim, em 83, mas no meio do ano, se não me engano. Eles gravaram já voltando das primeiras apresentações, eles fizeram essa gravação aqui, e ela nunca entrou em disco nenhum, é um single perdido. Eu vi aqui, né? Eu vi o disco CDzinho, né? Então ele acaba termina em Blue Skies mesmo, eu não escutei essa outra. Não e aí, só um comentário que eu quero fazer assim, se o pessoal, por um acaso, for escutar na sua plataforma de streaming preferido, depois de escutar o podcast aqui dos amigos, né? Prisioneiros do Rock, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir até o fim. Essas duas músicas aí tem a impressão seguinte, cara. Quando você ouve, depois vocês podem pegar no streaming de vocês, vão direto para essas duas aí. Escutem em Blue Skies, daí escutem as duas próximas. Eu tenho a impressão, assim, cara, que essas duas músicas, ela tinham um lado que te transportava para as boates dos anos 80, sabe? Eu fecho o olho, parece que eu tô vendo o pessoal dançar, agitar, porque nos anos 80 era diferente o jeito de você dançar, de você se expressar, né? Era uma coisa mais solta, mais livre, mais, enfim. E parece que eu vejo a galera lá no meio da boate, assim, nos anos 80, dançando frenético, assim, sabe, cara? Sem medo de ser feliz. Pelo menos é o que essas duas músicas me transparecem, assim. A Fuel e a Never Stop Discotheque, eu achei
importante trazer aqui. Eu achei que até fosse comentar. Mas, enfim. Né? Não, me uma percepção mesmo. minha. O Felipe deve conhecer, mas eu realmente não. Esse nome Never Stop Discoteca é maravilhoso, né, cara? Que nome demais. Mas realmente não ouvi, legal. Legal você ter falado, cara. Sempre é válido o comentário. A gente não fala de faixas extras por uma questão meio filosófica mesmo, assim, de se prender só ao álbum original. Porque senão, né... Primeiro porque tem muita coisa desnecessária nessas edições bônus. E depois porque a gente quer privilegiar o jeito que o disco foi lançado pela banda original. Sim, não. Mas não por isso que o comentário não é válido, pelo contrário, cara. Até porque são faixas da época, né? E são músicas completas, né? Não são sobras, não são outtakes, nada assim. Mas é como eu falei, Feel, você falou, né? O Feel é lá do B, do Back of Love. E a Never Stop eles gravaram alguns meses depois. E acabou não entrando no Ocean Rain também, que é o disco posterior. Uma pena, né? Mas eu concordo com o que você falou sobre o clima dela. E como eu falei de Blue Sky, né? Ela é muito... Blue Skies é muito city pop da época. Então, mas só por curiosidade, eu fui clicar aqui para dar uma olhada e tal. Você tem a Never Stop e a Never Stop Discotheque, que é uma versão remixada. Então me parece que o single é Never Stop, só Never Stop. Never Stop, Que aí entrou na parada britânica e tal. Aí depois tem um 12 polegadas, uma versão remixada, que é Never Stop Discotheque, que é inclusive um pouco maior. Aí tem que ouvir as duas, eu não sei, o Bruno tá falando de clima de festa e tal, aí eu fiquei na dúvida se era a Never Stop ou a Never Stop Discotheque. Ou se tem uma grande diferença entre elas, assim, ou não. A batida muda, o que é? É que nessa época aí que o pessoal fazia, né, cara, inclusive aconteceu também, que foi os DJs pegavam as músicas e eles faziam muito remix e ajudavam as bandas a crescer. Aconteceu com a RPM e muitas outras bandas, enfim, né? Eu teria que ouvir bem certo para vocês tirarem suas percepções, né? Que às vezes eu falo uma coisa e muda um pouco a opinião de vocês. Tá? Até o The Cure, né? O The Cure fez um disco inteiro, né? De músicas mixadas, remixes, né? Mixed Up, né? Mixed Up, eu acho que é. O Kraftwerk também lançou um disco de versões remixadas. Esse do The Cure é sensacional, né, cara? Eu lembro que a Close to Me eu passei a achar melhor que a Close to Me original aí. Então, coisas muito legais assim, eu acho que eu tinha gravado uma fita, sei lá, acho que eu nunca tive o Mixed Up, não, nem nenhum formato, mas eu gravei de alguém. Mas é isso aí, eu tenho que ouvir mesmo. O problema é que às vezes as faixas bônus também, por o que acontece? Aqui não é o caso, por isso foi bom você ter falado. Mas tem 40 faixas bônus, né? É quase impossível a gente, né, com o streaming hoje, você lança o disco e lança mais 40 músicas, né? Aí é quase impossível você acompanhar. Assim, então o episódio a gente fecha mais assim no... Mas já aconteceu aqui, né? O Felipe, a gente estava em um episódio, Felipe, vem cá, vocês escutaram a versão inglesa ou a versão americana? Ah, não sabemos, eu não sabia. Eu tinha escutado uma e tinha alternância de ordem de faixa, aí, mas eu acho que a gente deu sorte e conseguiu fazer o episódio, não lembro nem que episódio que era. Mas acontece muito de ter uma faixinha bônus a mais e aí o que é legal você trazer esse depoimento, que aí os nossos ouvintes aqui e nossos espectadores também, para quem está assistindo o vídeo, vão correr atrás e vão escutar, porque eu acho que é uma coisa que a gente tenta fazer aqui, no fundo, é convencer a pessoa a escutar o disco, né? Então, vai lá e ouve, cara, acredita na gente, a gente está aqui há muito tempo, os cabelos estão brancos, né? Ouve lá, pô, pode ser uma boa ideia, barba, Então, assim, de repente uma faixinha bônus a mais para quem já está afundado no Porcupine, o que são mais 4, 5 minutos? Nada, né? Então, acho que vale a pena mesmo. Felipe, desses 5 aí, a gente falou deles, né, um pouquinho. Esse é o teu preferido ou tu acha que o Ocean Rain ou o Echo é melhor? Você conhece bem todos, eu não conheço bem todos ainda, então... Eu não sei, cara, varia muito. Eu sempre fico entre esse e o Ocean Rain, na verdade. Eu acho que o Ocean Rain tem singles maiores. A faixa do título e Killing Moon são coisas... Killing Moon, né, cara? E fica complicado de discutir tamanho, né? Mas como álbum, o Porcupine é muito legal, cara. Eu acho ele uma complexidade e uma beleza muito grande, como eles não fizeram nunca mais. O disco de 87 é uma delícia de escutar, é muito divertido. Tem The Game, tem Lips Like Sugar. Tem uma memória afetiva muito grande. Foi o primeiro álbum deles que eu comprei, né? Eu tinha antes só a coletânea, então
Já mencionou também numa conversa em off aquela Bad Bugs and Ballyhoo, né? Que você gosta bastante também, né? Que tem o Ray Manzarek tocando, né? Do The Doors. Acho que só que isso né? Imagina. Pô? O que é isso? Mas assim, eu gosto do anterior também, cara. O Crocodiles eu acho um pouquinho mais fraco dessa fase inicial. Então, mas os outros Tem um EP anterior ao Crocodiles, né? Gravado com bateria eletrônica? Ou é só o single acho que é só de Pictures on My Wall, né? Com bateria eletrônica, né? Que é a Echo, né? A banda é a Echo, então. Por isso, isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Echo é a bateria eletrônica. E The Moneymen era o trio, né? O Peter Freitas entra um pouquinho depois. E tem uma curiosidade também, o Peter Freitas é um pouco mais novo e ele nasceu em Trinidad e Tobago. Olha só. Ele era o único de família rica, cara. Então, assim, ele era estrangeiro, que nasceu fora da Inglaterra, né? Ele era mais novo e era rico. Então ele era zoado por causa disso tudo, que não faz nada sentido. Mas os outros zoavam, né? Você é um moleque riquinho, então ele era o zoado. Isso deu muito problema, cara. Eles saem da banda em 84 por causa desse clima que foi sendo criado entre eles. Caramba. Essas disputinhas, essas coisinhas de ficar pegando o pé e tal. Meio Engenheiros do Havaí, né? Aconteceu isso também. É verdade. Mas ele saiu da banda, ele ficou mais de um ano fora da banda. Inclusive, eles começam a gravar o disco de 87 com outro baterista. Aí ele volta e eles regravam tudo, fazem as pazes e tal. Eu me lembrei que o Sisters of Mercy também tinha uma bateria eletrônica que tinha nome, né? Era Dr. Avalanche, era isso? Até hoje. Até hoje? Dr. Avalanche. Dr. Avalanche. O nome Echo, então, é o nome da bateria. Bunnyman é a banda, né? Isso é muito legal, né? Eles são os homens coelho, Muito bem. Pelas minhas anotações aqui, estamos encerrando. O que vocês têm mais aí para acrescentar? Brody, Felipe, Brody, se deve dar o seu boa noite. Felipe, se tiver mais alguma coisa aí, fique à vontade. Eu tô aqui, estamos com quase uma hora e meia aqui já, embora tenha aquele comecinho que a gente supostamente corta, né? Então, mas acho que tá bom. Vocês que falam aí. Vamos lá. Pode falar, Felipe. Pode começar. Não, cara, eu tô satisfeitíssimo. Acho que a gente pegou bem aqui tudo sobre o álbum. Como a gente comentou, é um momento único na história da banda. Esse disco costuma ser muito elogiado pela crítica, apesar que também é crítico, assim como eu, não se decide sobre qual é o melhor. Exatamente. Mas um disco que tá fazendo 40 anos, é uma banda que a gente aqui no Brasil não conhece tão bem. Achei que era muito legal a gente poder comentar, sair um pouquinho do óbvio, falar de um grupo que eu acho muito importante para essa demais dos 80 e sempre fez foi uma das primeiras a sair do óbvio do punk e pós-punk. Sim. Colocar tanta força na psicodelia, né? Isso já é um mérito muito grande para a banda. Demais. E que estão aí, né? Só antes do Brody dar o boa noite dele, estão aí, né? Tem discos aí de 2, 3 anos, 4 anos atrás, talvez, quer dizer... Não, estão aí, estão na ativa. Virou uma dupla, né? É só o Will e o Ian. Mas estão aí. Vale a pena dar uma... Você conhece esses discos mais novos, ou Felipe, ou já não acompanhou muito esse Siberia? Eu parei no Flowers. Flowers é de 2001. Mas não tem... Depois o Siberia? O Siberia, depois o The Fountain, de 2009. Não, o The Fountain eu não escutei. Meteorites, de 2014. E The Stars, The Oceans and the Moon, de 2018. Eu já nem escutei, cara. Até porque o Ian McCulloch tá cantando mal pra cacete. Tá. É muito exagero, né? Eu fico triste por ele. Eu tenho isso também. Na pena, vai ter Não, o Siberia, até o Siberia eu escutei, depois eu não escutei. Até o Siberia também. Ele já tá cantando mal. Ele tá cantando mal no Siberia, porque eu não conheço o Siberia. Já tá ruim lá. Não, o timbre já tá mudando. O time dele já mudou no Evergreen, né? Mas depois tá ficando muito fraquinho. E, cara, a banda E ao vivo também ao vivo é horroroso. Nossa, horroroso. Mas a banda ficou sem criatividade, ficou sem punch, ficou assim... O Evergreen tem uma outra música legal, o What Are You Going To Do With Your Life também tem uma outra música legal, mas eu gosto muito mais do projeto que eles têm nos anos 90, que não chama Echo the Bunnymen, né, que é uma banda... Electrofiction, né? É quase grunge. Uhum. É mais divertido do que os discos deles dos anos 90, na verdade.
Muito bem. Então é o seguinte, nós estivemos aqui hoje, né, eu e Felipe com o nosso amigo Brody, falando sobre Echo and the Bunnymen, falando sobre os 40 anos, quem diria, hein, os discos da década de 80 Demais. estão começando a fazer 40 anos, né? 40 anos do disco Porcupine, da banda Echo and the Bunnymen. Agradeço demais a oportunidade e acho que é uma banda realmente, pelo menos esses primeiros álbuns aqui, merecem, né, 100% da nossa atenção de quem gosta de rock, né, Brody? O que você tem aí para dizer pra gente? Palavras finais aí de encerramento desse nosso momento. E faça sua propaganda aí do Minha Vida, cara. Claro. Primeiro eu quero agradecer o convite. E quando você fala que o Echo the Bunnymen é uma banda pouco reverenciada e pouco falada, né? Quando você me convidou, eu falei assim, eu vou, cara, porque eu curto, né? Eu gosto demais. Também concordo com o que você falou, que depois de um tempo a banda caiu meio que num limbo, assim, ela não tem muito mais para oferecer, mas o que eles deixaram gravados aí até o 87, 90, metade dos anos 90, aí tem muita coisa boa, vale a pena você conhecer. Porcupine, para mim, entre esses três aí, Porcupine, Ocean, Rain e o Lips Like Sugar, aí, o Echo the Bunnymen, sempre tem uma hora que um é mais preferido que o outro, né? Mas acho que assim, é uma trinca muito perfeita que começa aqui no Porcupine. E para resumir esse disco, assim, eu fico impressionado aí como que esse disco aí que foi do jeito que ele foi realizado, né? De uma maneira tão caótica, assim, foi tudo muito caótico, muito atropelado, né? E ele se tornou um clássico instantâneo, assim, depois de um tempo. E eu confesso para você, assim, que eu curto demais, mas eu gostaria de ver, não sei se existe essa versão ou não, eu gostaria de ouvir a versão que não foi aprovada pela gravadora, que ela deve ser bem interessante, né? Que ela deve ter algumas coisas diferentes e tal. Não lembro se tem por aí, enfim. Mas enfim, cara, sempre vim aqui, é sempre bom falar com os amigos, a gente passa uma hora e meia que não vê, né? Uma hora e meia no vídeo, praticamente, mas no episódio aqui do Prisioneiros é 1h10, 1h15, assim, até para não se tornar tão maçante, né? Mas fica o convite aí, primeiro, para vocês escutarem, né, cara, muito The Echo and the Bunnymen, e aí descobrirem outras bandas dos anos 80 que fazem parte desse universo aí, que é muita coisa. Se você começar a juntar pontos, é muita banda, você vai ver que é muita coisa legal, né, cara? E convidar também o pessoal aí que tá escutando aqui na sua plataforma de streaming preferido, a acessar www.youtube, né, youtube.com e acessar e procurar Minha Vida em Vinil, cara. São vídeos semanais aí com conteúdo bem legal. Volte e meia, o pessoal a gente faz uma troca, né? O pessoal do Prisioneiros passa por lá também, a gente faz algumas lives e tem participado, a gente faz essa troca de informações que é muito legal, cara, muito legal essa comunidade que a gente está criando aí com todo mundo que participa no nosso meio aqui. E cada vez mais feliz, cara. E só tenho a agradecer mesmo o convite, né? E eu já falei no começo aí, se vocês me convidarem 1000 vezes, pode contar 1000 vezes que eu vou estar presente. Obrigado. Maravilha, Brody. É isso aí então, meus amigos. Fiquem ligados aí nos nossos programas todo sábado, né? Fiquem ligados também nas N vídeos aí que são gravados pelo Brody, né? Lá também a gente está no Instagram, todo mundo, produzindo conteúdo todo dia, né? Então, assunto não falta, como eu sempre falo, e a gente tem muita coisa pela frente aí nesse 2023. Hoje foi dia de falar de Echo and the Bunnymen. Sábado que vem tem algum outro assunto novo aí. Obrigado, um abraço, Felipe, abraço, Brody, até mais. Tchau, tchau.